A Jaci News hoje começa mais um informativo, né? O mês de outubro é considerado o mês da perca gestacional, né? Outubro tem essa campanha, para quem não sabe, dia 15 é considerada a data nacional, que fala um pouco sobre a perca, né, gestacional na gestação, e a perca neonatal também, né, Geslane? E hoje nós trouxemos a Geslane aqui para falar um pouquinho sobre a trombofilia, né? Que ela teve uma perca na gestação e depois ainda passou por uma gestação meio difícil um pouco, né, Geslane? Fala um pouquinho pra gente como é para você, como foi essa gestação sua. Então, eu tive uma perca de 6 semanas, né, em 2016. Aí em 2018, eu tive uma perca de 32 semanas. Eu fui com a gestação até os 8 meses de gestação, né? Aí, tipo, do nada, né? O bebê parou de mexer, parou de coisa. Só que eu falo que foi muito... Eu posso coisar, né? Sim. Muito das vezes eu falo que foi Deus trabalhando em tudo, em cada detalhe. Porque eu fui para Buritis acompanhar o meu marido, para ele bater um ultrassom dele, né? Uhum. E aí, chegando lá, a gente resolveu bater um ultrassom. Aí foi quando foi descobrir que o neném já estava sem vida. Mas você já sentia que não estava tendo... Não, à noite ele estava mexendo. Uhum. À noite estava tudo tranquilo, tudo normal. Aí, na hora que bateu, o médico falou, né, que ele estava sem vida e que não tinha batimentos. Uhum. A trombofilia é uma coagulação do sangue, né, que causado complicações durante a gravidez, como aborto, repetição de risco para o bebê. Apesar do diagnóstico, pode ter um tratamento acompanhado por médico responsáveis, né? Sim. Se na sua primeira gestação não sabia, eu não tinha ciência da trombofilia. Eu só fui ter ciência quando eu perdi o segundo bebê, no caso, né, ou de 8 meses, e que aí eu conversando com uma colega minha que também teve, acho que foi 3 ou foi 4 perca, que é a Érica, ela falou assim, Geslane, procura uma ajuda profissional, um ginecologista, não procura clínico geral, porque você tem que procurar um profissional que vai te ajudar a investigar o que você tem. E eu acho que você tem o mesmo que eu, que é a trombofilia. Então eu já fui para médica meio com esse diagnóstico, meio assim, né, que por causa dela, o meu poderia ser também. Aí chegando lá, ela ficou, né, do meu relato, né, dos meus exames que eu levei também, que eu levei vários exames também, porque até então eu já tinha, antes de ir nela, na doutora Juliana, de Ariquemes lá, eu fui no clínico geral. Tava tudo normal, até então tava tudo normal. Aí chegando lá, ela pediu mais exames, né, e tudo, viu o meu histórico médico, né, das percas e tudo, e falou assim, provavelmente é trombofilia, nós vamos investigar a trombofilia. Eu vi que você já tinha feito uns exames, eu fiz por minha conta, porque como eu já imaginava, eu tinha feito por minha conta. Só que ela falou assim, isso aqui não é fazendo, tipo, 3... Vai lá, vai fazer 3 exames, pronto, vai ter o diagnóstico da trombofilia. Não, muitos exames que tem que ser feito. É uma investigação bem minuciosa. Aí foi na onde que teve o diagnóstico. Um dia voltei lá no retorno, né? Aí ela falou assim, Gislaine, você tem a trombofilia. E tem 2 tipos de trombofilia. Tem a hereditária, que é o meu caso, que no caso já é genética, né? E tem a adquirida. Você pode ter 2, 3 filhos, normal, não ter nada. E depois disso, você pode adquirir a trombofilia e pode começar a ter os abortos de repetição. Ah, então a trombofilia também pode ser... Tem umas gestações normais e depois acontecer de adquirir ela. E quando veio o diagnóstico para você, o que você sentiu? Um pouco alívio e um pouco medo. Porque eu sabia que ia ter que tomar essas agulhadas, gente. Não é fácil, tá? Quando você Todo dia tomar uma agulhada. O alívio, quando você fala o alívio, como assim para você? O alívio que tive uma resposta, né, pelas duas percas, né? Porque eu ficava pensando, por quê, né? A primeira gestação você levou até os... 6 semanas, eu descobri e logo perdi. Perdeu. A outra já foi até os 8 meses, né? Sim. E o medo depois das injeções? Das injeções, porque eu tenho medo de agulha. Ainda não superei o medo delas, né? Mas foi um ato de amor que valeu muito a pena, tá? Muito. Hoje você tem o seu Samuel, né? Meu Samuelzinho. Tem já seus quase 4 anos, né? Então... o tratamento exigiu cuidados especiais durante a gravidez toda? Sim.
eu tive um cuidado, né, a mais, né, aí tem as injeções, tem as medicações, no caso, né, que foi junto com a AS também, por causa para poder afinar o sangue, coisa assim, do tratamento, né, que é ele que eles passam, né, e é um cuidado, né, e uma gravidez mais cuidadosa, de risco, né, uma gravidez de risco. Então, você não tinha, mesmo com a injeção, você não tinha certeza que poderia levar a gestação até o final? Sim, isso ainda tinha uma dúvida no coração? Não, eu não tinha dúvida porque Deus tinha me prometido, né, o meu filho. Foi final de 2019, Deus tinha feito uma promessa, né, assim, usado, né, um missionário e falado que aquele que Deus levou não era meu. Meu Deus ia preparar e ia me dar. E realmente, depois que eu perdi o meu filho, foi um bom tempo, né, até chegar o Samuel. Porque Deus sabia que se eu engravidasse naquele período, antes de ter um diagnóstico, eu ia perder. Então, isso Deus preparou também. Ele não permitiu que eu engravidasse para poder perder. Ela fala sobre a promessa, eu lembro dela contar um pouquinho, né, que é bom a gente contar um pouco das experiências. Eu lembro quando eu estava grávida do meu filho, porque eu também faço parte dessas mães agora em outubro que teve uma perda, né, e eu lembro quando eu estava grávida do meu filho, você veio entregar uma encomenda, né, e pegou na minha barriga e falou, será que a minha promessa tá aí, o meu Samuel? Aquilo ardeu o coração, assim, falei, sim, pode esperar que Deus vai te entregar, né, eu lembro que você saiu assim, o olho encheu de água, eu falei, nossa, eu fiquei bem assim, abalada com que a gente fica, né, já grávida, já fica meio assim, eu ouvi falar, igual você veio, eu fiquei assim, então a gente conhece um pouco o processo, né, e infelizmente a gente passa um pouco por certas, igual eu falei com você pouco tempo antes de começar a gravar, por certas perguntas nada a ver, né, que às vezes entristece a gente no começo, sim, mas depois a gente acaba pegando experiência e já sabe como reagir a certo tipo de comentário, a certo tipo de falatório que a gente não espera, né? Porque muitas vezes, tipo assim, a pessoa acha que tá dando um alívio, mas não tá, né? É porque a gente escuta muito assim, nossa, você é tão nova, você vai engravidar de novo, né? Fica tranquila, né? É porque não era pra ser seu, umas coisas assim que machuca, né? Machuca. Porque logo quando a pessoa perde, né, a pessoa não tá com aquele emocional preparado para ouvir aquilo, né? Então, eu aprendi muito assim. Hoje, quando alguém acontece de ter uma perca, eu prefiro chegar e dar um abraço e pronto. Porque às vezes o que eu for falar não vai trazer conforto para a pessoa, né? Vai trazer eu ouvi muito e hoje eu não deixo a pessoa que chega perto de mim, ela fala assim, Deus faz as coisas certas na vida de algumas pessoas, né? Porque fulana tirou antes de nascer, já pensou se tirasse igual o seu, porque o meu, ele faleceu com 2 meses de nascido e 15 dias, ele estava com 2 meses e 15 dias, foi a pneumonia silenciosa, né, a gente não sabia, achando que era infecção de intestino, que os médicos falavam que era, e no final acabou descobrindo que não, mas já foi muito tarde quando descobriu isso. De pessoa chegar e falar, tirou de fulano antes de nascer porque é mais dolorido, eu falo não, para uma mãe que é mãe de verdade, que mãe mesmo, a gestação para ela, a partir do dia que ela descobriu que ela tá grávida, para ela é o filho. Sim. Se ela perdeu com 15 dias, com 2 meses ou depois de nascida, é a mesma coisa, a dor é a mesma. Então é coisa que hoje eu escuto falar, eu não deixo, você não sabe o que você tá falando. É claro que assim, que nem quando eu tinha perdido o outro, eu ficava com aquilo na cabeça assim, poxa, eu não pude pegar no colo, eu não senti, né, eu não senti o cheiro, eu ficava com aquilo assim, eu não tive a oportunidade de escutar ele falar eu te amo, tipo assim, né, essas coisas assim, mas hoje eu vejo o meu filho, nossa, me abraça, me beija, né, fala mamãe te amo, né, mas aí então eu vejo assim que hoje assim, e sobre de dar mamar, eu tinha muita vontade, né, de ter amamentado, né, e com o Samuel fiz tudo, meus sonhos, assim, sinto uma mãe realizada. Sou mãe de 3, né, mas eu sinto uma mãe realizada, que meu filho, né, veio para trazer conforto, né, e hoje eu vejo assim que eu sou curada também, porque hoje eu falo da minha história sem chorar, né, porque antes eu não chorava, eu não sentia, né, eu sentia muito, chorava e tudo, né, mas não é fácil, né, uma perca, se ele é de pouca semana ou de muito, que nem foi o Fernando, né, não é fácil.
Eu costumo dizer que a gente tem um momento da perda ali, que você sabe da notícia, eu acho que você já está amparada por Deus ali, preparada, não sei, é uma paz, é uma coisa que só uma mãe que perdeu, que sabe dizer como que ela aguentou suportar aqueles dias, né? Que hoje eu paro para pensar assim, quando o médico entrou naquela recepção para me dizer que meu filho tinha falecido, ele nem falou, ele só me olhou nos olhos, eu olhei no olho dele e falei, meu filho faleceu, aí ele balançou a cabeça assim. Aí eu falei assim, ali eu senti uma presença de Deus segurando pra gente poder suportar, né? E hoje a gente olha e consegue falar, mas também já aconteceu de alguém abrir a boca para falar, já sair chorando, já correr pro banheiro, né? E às vezes eu já passei também, gente, é questão que a gente tem que falar, porque tem gente que olha assim e fala, tá falando porque quer que as pessoas sintam dó. Não é. Não. A pior coisa é a pessoa sentir dó de você, né? É porque é uma experiência de vida que você pode ajudar outras pessoas, que nem a trombofilia. Você até procurou a gente falando sobre a trombofilia. Tem muita mulher que perde a primeira gestação, é normal, igual você falou, né? A primeira gestação, perdeu a primeira gestação, até é considerada normal. A segunda e a terceira, não. Não. Já pode procurar médico, ajuda. Porque eu achava que podia ter mais profissional da saúde, né? Com os olhos para isso, para poder investigar. Que nem a doutora lá falou assim, não, Geslane, nós vai investigar, nós vai saber o que você tem, nós vai procurar, né, para ver o que você tem. Tipo assim, ela não visou só o meu dinheiro, porque ela podia ter coisado, né, ter feito eu gastar muito, muito dinheiro e sem um diagnóstico, né? Mas não, ela falou assim, não, nós vamos, né, investigar. Então, e não é um tratamento barato, né? Mas que nem os órgãos públicos, né, tinha que ter uns profissionais, falar assim, não, já é 2 percas, vamos investigar o que é. Porque tem muitas pessoas, porque não se fala, não é falado na trombofilia. Tem muitas pessoas com diagnóstico. Então, não é pouco, é muita mesmo. E tinha que ter, tipo assim, umas pessoas para poder olhar por essas mães, sim, porque não é fácil, gente. Você perder um, perder o outro, e perdendo assim, chega um ponto que a pessoa fala assim, eu não vou tentar mais porque eu não vou conseguir, né? Graças a Deus não foi o meu caso. Eu fui atrás para investigar. A partir do dia que você começou a pesquisar, igual você falou, a doutora falou, vamos descobrir, você não tinha começado a tomar injeção? Não. Você só tomou a partir da hora que eu engravidei. As injeções só foi depois que eu tive o diagnóstico. Ela falou assim, você vai... teve um diagnóstico antes da gravidez? Antes da gravidez. Ah, do terceiro, Samuel. Aí, na hora que ela falou assim, vamos ver se você vai precisar de tomar a injeção no tratamento ou só depois de engravidar. Aí chegou uns 2 exames e falou, não, você só vai tomar as injeções quando você engravidar. Aí foi na hora que eu engravidei, né? Aí ela falou, não, você já pode entrar com as injeções. E outra também é a burocracia poder pegar essa injeção pelo SUS, tá? Foi uma demora de 2 meses. Você comprou, boa parte dela você comprou, né? Graças a Deus, eu comprei uma caixa e Deus usou pessoas para me abençoar. Eu ganhei, acho que foi 80 e poucas injeções em doação, até eu receber a de Porto Velho. A que eu consegui, né? Foi 2 meses esperando, então, de um lado tinha que aparecer as injeções, né? Todos os dias? Sim, todos mesmo os dias. Horário? Sim, todo dia, Eu tinha que tomar ela. Quanto sai uma injeção dessa aqui? Na época era 60, hoje tá 60 e poucos reais. Na época saía assim, o mais barata, né? Porque no mesmo lugar que a gente procurou, ela saía de R$50,52, que era numa farmácia mais em conta, e da mesma, na outra, era 85. 85, uma diferença grande, gritante, né? Primeiro eu ia procurar, né, assim, mas era de R$50. Mas todo dia eu tomava. Todos os dias, 50 e poucos reais? Todo dia. E hoje temos aí o Samuelzinho. Com quantos anos já tem o Samuel? 3 anos e 8 meses. Graças a Deus. Essa benção. Para outras mulheres, assim, qual é a mensagem que você deixaria para elas sobre a trombofilia, Para não desistir. Para não desistir do sonho de ser mãe. Para não desistir de tomar as agulhas. Às vezes a pessoa tem medo, né?
Porque quando eu vim com o diagnóstico de ariquemes, até meu marido falou, se você não quiser, a gente, né, encerra o tratamento. Eu falei, não, tem uma promessa, né? E eu vou ter que lutar por essa promessa e esperar, né? Esperar e enfrentar o meu medo, né? E aqui estamos vendo aqui, né? Esse pouquinho de injeção. Foi mais de 200, acho que 240 mais ou menos. 240? Então, todo dia tomava um. Então, assim, para não desistir. Às vezes não é o mesmo diagnóstico meu, né? Da trombofilia. Mas é uma coisa que eu falo assim, perdeu 2 vezes, né? Perdeu uma, perdeu a segunda, busca tratamento. Não fica insistindo, porque às vezes é um sinal de que algo no corpo não tá bem. Uhum. Então, às vezes é uma vitamina, às vezes é uma anemia, tem várias coisas, né? Uhum. Mas que nem o meu caso é a trombofilia, mas às vezes não é o mesmo de todas as pessoas, que acontece de perder 2 vezes. Mas perdeu mais que uma vez, não é normal. Busca tratamento. É considerado pelo médico que não é normal, né? Sim. Alguma coisa tem, é bom pesquisar, né? Sim. Porque a dor só quem perde sabe como que é difícil, né? É verdade. Sobre a injeção, todos os dias era aplicado na barriga? Na barriga, eu achei que mais fácil era na barriga, no braço, na perna, só que eu achei que doeu mais. Doía mais no braço, na perna, doía muito. E na barriga. E quando ficou bem grande a barriga, começou a doer. Começava a doer, né? Por causa que estava bem esticada a barriga. Bem esticada no corinho, né? Todo dia eu pensava, uma menos pra mim conhecer o meu amorzinho, né? O meu filho. Uma menos, é verdade. Uma menos. Não era... Todo dia eu falava assim, não é mais uma menos, não é mais uma, menos. É uma menos pra poder conhecer ele. E tem também você tinha contado pra gente sobre na hora de ganhar, né? Tem que ter esse cuidado todo do tratamento, todo. No final você tem alguns dias que não pode 7 tomar. dias, né? Eles pedem pra poder tirar, porque se for uma cesárea, né? Pode acontecer de dar hemorragia, essas coisas assim. Uhum. Aí, como o meu foi cesárea, né? E aí foi retirado 7 dias antes as injeções. Uhum. Aí eu fiquei 7 dias sem tomar as injeções. As injeções e o AS também. Porque é pra afinar, pra poder coisar o sangue. Essa reportagem é que o mês de outubro, né, é considerado o mês da perca neonatal. E dia 15 é considerado uma data nacional, né, sobre a trombofilia, sobre a perca neonatal. Parabéns, Gislaine, pela sua atitude de vir aqui pra gente contar um pouquinho da tua história, da sua luta, né, diária que você teve para ter o Samuel, e hoje, graças a Deus, tá bem. Sobre a próxima gestação, já tá planejando? Mas terá que entrar também quando tomar a medicação? Se eu engravidar de novo, tem que tomar também. Todas as gestações. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, tá? Tem alguma outra mensagem que você queira deixar? Alguma coisa? Falar? Contar alguma história pra gente sobre? Eu vou voltar do Fernando. Na época que eu perdi ele... Pode? Pode. Deve. Deus preparou tudo. Até a roupinha dele ter sido enterrado, Deus preparou. Que eu fui acompanhar o meu marido, né? E tinha levado umas roupinhas que eu tinha ganhado no chá de bebê. E a gente foi feito chá de bebê. Eu tava num barrigão enorme, assim, sabe? Era um filho amado, esperado, desejado, né? Aí eu tinha levado umas roupinhas que era poder ver que essa menina trocava, porque pelo tamanho da barriga eu imaginava que ia ser um nenezão. E realmente era um nenê perfeito, grandão mesmo. Aí, pra enterrar, foi usado, né? Aquela roupinha que eu levei pequena, que eu era pra trocar, foi levado pra poder enterrar ele. Não enterrou peladinho, sabe assim? Então vejo que foi o cuidado de Deus em tudo. O dinheiro da cesárea, sabe assim? Deus preparou tudo. Tudo. Você contando essa parte, eu vou contar Deus prepara. Praticamente um testemunho, você falando de Deus, né? Eu lembro que quando o meu bebê também, ele deu a parada cardíaca dele, a crise dele, a gente foi, o secretário de saúde de Rondônia estava em Buritis e cedeu o avião. Foi igual Deus preparando tudo, né? O corpo de bombeiro tinha vindo e trouxe ele falou... Eu libero o meu avião para poder levar ela e eu fico. E a gente foi, tipo assim, pra
Para não ficar hoje, eu falo assim, se meu filho tivesse conseguido chegar lá em Porto Velho, eu tinha tido uma chance. Não tem isso na minha mente, porque foi a vontade de Deus. E você falando sobre o preparo do velório, para mim também foi muito especial isso, porque eu procurei uma roupa antes dele nascer, né, sabe, na barriga, a mãe fica doida caçando, procurando, e eu queria uma saída de maternidade, só que do jeito que eu queria não tinha, eu não consegui achar, eu não achei, eu juro pra você. E quando meu filho faleceu, eu desci assim, o avião trouxe a gente de volta na mesma hora, e ali dentro que eu tive que voltar pro postinho, né, pro hospital, e ali eu escutei o rapaz da funerária falar pro meu esposo assim, e a roupa pra vestir o neném? E a gente não tinha roupa boa dele, tinha ficado tudo em casa, só era coisa, saída de maternidade, essas coisas assim, tinha ficado tudo, porque a gente foi pro médico, na correria dele passando mal, a gente foi levar ele pro médico. Então pegou o que achou pela frente, até meu esposo pegou umas roupas erradas e levou. Pra mim, que não tinha perdido peso ainda, ele levou roupa apertada. E eu lembro que ele virou pro meu esposo aí, ele falou assim, eu só vou liberar o corpo do teu filho amanhã quando você trazer a roupa dele pra ser enterrado. E eu falei, eu quero branco. Eu lembro que eu falei pro meu esposo. E eu falei com Deus na hora que eu falei assim, respondi, fui andando, eu falei, eu queria tanto aquela roupinha. Daquele jeito, na minha memória, sabe, pensando na cabeça, eu queria tanto aquela roupinha. E aí quando eu cheguei lá fora, e o meu esposo falou com o amigo dele, o Alexandre, ele levou a gente, né, ligou pra uma amiga, ela abriu a loja dela à noite, que eu ia atrasar um pouco o velório por causa da roupa, nós ia ter que esperar as lojas abrir e comprar alguma coisa. Aí, que eu queria, né, naquela hora eu queria o branco, aí ele falou, não, a minha amiga vai abrir a loja, e eles me levaram, eu falei, vai vocês escolhem. Não, você vai junto. Quando entramos, ela pegou umas 5 peças e colocou em cima da mesa, eu olhei assim, aí me mostraram, e no meu coração falava, não quero essa. Aí quando ela pegou lá um cabide e mostrou, né, esse aqui, eu olhei e falei, é esse daí. Igualzinho, Geslane, perfeito, do jeito que eu queria procurar. Eu ainda falei, obrigada, Deus. Eu queria tanto vestir essa roupa no meu filho, ainda tive a oportunidade de vestir. Mesmo naquela dor, né, pra enterrar, mas ainda, sim, não é... É o cuidado de Deus com a gente, né, com a mãe. Cada detalhe. Com a mãe, com detalhe. Deus é detalhista em tudo. Então, esses dias eu até recebi uma mensagem, às vezes a gente fala da morte, né, pra mim, falar da morte dele não dói tanto. Dói. A gente fala, dói, claro que dói. Nunca vai esquecer, nunca vai... Mas é diferente quando você chega a um ponto assim que você olha e vê os detalhes de Deus em cada momento, né? Porque na hora da dor a gente não vê os detalhes, mas depois a gente repensa, começa a reparar, Deus cuida da gente em cada detalhe. Cada detalhezinho ali. E foi bem emocionante, assim, depois você parar e pensar... Se a gente, que nem eu falei esses dias com a mulher, eu falei assim, eu daria tudo pra ele estar aqui. Mas eu agradeço muito pelos detalhes que aconteceu, como Deus preparou tudo. Que ele mostrou, né? Ele mostrou em cada detalhe. Que era porque ele estava ali com a gente. Hoje eu sei que, tipo, ele tá num lugar melhor do que a gente, digamos assim, né? E com certeza. Cada detalhe, né? E, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Não.